Ok, voltamos, reta final do nosso programa. Amanhã a gente está de volta aqui às 10 da madrugada. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. E hoje, conversando com a professora Amanda, agora eu preciso saber dela o seguinte. Vereadora, nós estamos no início, nós que eu digo a Câmara e o município, no início de trabalho, numa prefeitura carregada de problemas e numa Câmara que tem que estar ao lado da prefeitura, tem que estar ao lado do prefeito, para resolver esses problemas. Eu preciso saber um pouco de você, que a gente tem falado, você tem vindo aqui, mas eu não sei o que você está pensando em termos de futuro, projetos, ideias, e Teresópolis no momento em que a nossa população está começando a crescer. Se fizer hoje um censo em Teresópolis, a gente já passa de 200 mil habitantes. O censo que foi feito, né, no período anterior pelo governo federal, ele não traduz o que a gente tem de população. Ele baixou de 185 para 155. E aí eu vou te falar qual é o grande prejuízo que isso traz para a gente, né? Todos os repasses federais para as áreas que são afetas aos percentuais, né, são baseados nos 165 mil. Eles não são baseados naquilo que a gente tem de real, eles são baseados no que o censo aponta. Então, quando você vai fazer repasse para a saúde, para a educação que tem até uma métrica diferente, a educação ela tem a métrica do censo, então você consegue trabalhar de forma mais consolidada. Mas para a saúde, por exemplo, que é uma assistência que se dá, né, à população no macro campo, você faz o referencial de repasse em cima do número populacional. Então, a gente tem prejuízos hoje de repasses federais da saúde por conta disso. Porque a gente tem uma expectativa de população que não é a real. E isso vai desencadear em diversas outras questões também, programas que são abertos. Existem programas financiados pelo governo federal que eles estão cortados por tamanho populacional. Então, a gente às vezes fica fora de programas porque a gente tem uma população que não está dentro daquilo que o governo federal propõe. Então, a gente tem esse prejuízo também. Então, assim, é bem complicado a gente trabalhar com esse censo. Acho que o governo federal precisa rever, né, o censo que foi feito pelo IBGE. Mas o IBGE, ele fez, a diferença foi de 11% no Brasil. A população brasileira, ela diminuiu 11% do que se esperava. Sim. Né? E foi o caso de Teresópolis. Sim, mas acho que o governo atual precisa rever isso. Eu não sei o quanto é cômodo, talvez, também. Não, mas foi esse governo que fez. Não, foi o governo anterior promulgado por esse, porque as pesquisas foram feitas no governo anterior e desencadeou na promulgação do governo federal atual. A gente precisa rever isso aí. Tem muitas questões que precisam ser revistas. O Plano Nacional, por exemplo, é uma coisa que está sendo revista. O Plano Nacional de Educação está sendo discutido agora no Senado e na Câmara dos Deputados. A gente tem hoje um projeto de lei dentro da Câmara Municipal pedindo a prorrogação de 1 ano, porque o nosso projeto termina a validade agora em dezembro. E se a gente não tiver um projeto válido em 2026, que é quando a gente vai receber o projeto do Plano Nacional de Educação para o próximo decênio, a gente perde recurso federal. Então, a gente tem um projeto de lei na casa tramitando para postergar por esse 1 ano, nos mesmos moldes do governo federal, que foi proposto pela deputada Dorinha, né, que também é professora no Senado, que está lá no Senado. E a gente está pedindo essa postergação de um prazo também no município, para a gente garantir que em 2026 a gente continue recebendo os repasses federais. Esse ano, por exemplo, por uma inabilidade ou ineficiência, não sei, da secretaria anterior, nosso município deixou de receber 3 milhões e 300 para a educação porque não fez nenhum projeto para reduzir a reprovação de pretos e de pobres, que é um recorte que está sendo feito pelo INEP. Tá, eu falei isso aqui. Na época a gente falou isso aqui. Cadê os projetos? Não teve. E eu tive aqui um deputado, o deputado federal, o general, oh meu Deus. Pazuello. Ele conversando, e eu falei isso com ele, e ele ainda disse, não chegou nenhum projeto. Sim. Ele falou, se tiver projeto, o dinheiro tem. Os projetos não foram feitos. A verba tem. Outra questão que a gente conseguiu recuperar agora pela secretaria atual, mas que foi uma decisão da secretaria anterior de educação também, que foi não ampliar o ensino de jovens e adultos. Houve um programa federal aberto no final do ano passado para que os municípios pactuassem. E aí, o que é pactuar? Né? Fazer a adesão ao programa federal e receber recursos para trabalhar com esse tema. O governo anterior decidiu não trabalhar com educação de jovens e adultos, mas por uma percepção do MEC, né, foi aberto novamente prazo para repactuação no início desse ano, por causa das novas secretarias e novas gestões municipais, e com isso a secretária atual pactuou e a gente hoje está abrindo no ensino de jovens e adultos, salvo engano, em Vieira, na Fonte Santa e também
se eu não me engano, no meu dom. Tá? Essa informação eu não vou saber te dizer agora de pronto. Então, está se abrindo esses polos agora para a educação de jovens e adultos, né, para a alfabetização do jovem e do adulto. Li Noronha, me parece também que quando o IFRJ sair de lá da parte noturna, ele vai também voltar a ter o ensino de jovens e adultos, ali no Li Noronha, que é central. Então, a gente fez, o município, né, fez o dever de casa correto, fez a pactuação agora, porque o ideal seria que nós não tivéssemos demanda de jovens e adultos, né? Mas a gente ainda tem uma população muito grande de adultos e de jovens que não terminaram seus estudos, que não foram alfabetizados. Então, a gente precisa reparar esse erro que a gente, em algum momento, né, fez na nossa população e que essas pessoas precisam ter a dignidade e o acesso à educação. Então, a gente precisa, de fato, ampliar essa questão da educação de jovens e adultos e fazer com que essas pessoas também cheguem lá. É uma coisa que eu tenho até sinalizado para a secretária, que a gente não pode somente abrir, a gente precisa ofertar o acesso. Então, a gente tem questões de transporte público, que às vezes não tem horário para aquele local onde está sendo ofertado a educação de jovens e adultos. A gente tem problema de iluminação pública, para que as pessoas possam voltar seguras para casa. A gente tem problema de segurança pública, de proteção de mulheres. Então, não é só você abrir o ensino de jovens e adultos na parte noturna e dizer, olha, aqui está ofertado. É você viabilizar a acesso e permanência dessas pessoas nesse formato educacional. Eu tenho duas perguntas para a vereadora. Uma do Vinícius, perguntando sobre a prorrogação do Plano Municipal de Saúde. E pelo WhatsApp, a Maria Helena, que é professora, perguntando como é que ficou o caso do prédio comprado. É aquele prédio da rua ali da Aviação Teresópolis. Aquilo ali tá na base de denúncia. Tem outros órgãos de controle também que já fizeram denúncia sobre isso. Ela pergunta o que a vereadora está apurando sobre isso. Eu tô acompanhando isso, eu estava acompanhando isso ainda como conselho. A gente ainda não chegou nesse tema dentro da casa. Isso ainda não chegou para dentro da casa de vereadores. Agora, sobre o plano municipal, o que a gente fez? Né? A gente entrou com esse projeto de lei para garantir que a gente tenha essa extensão do plano para o próximo ano, porque ano que vem é ano de conferência, ano de discutir com a categoria, com os profissionais da educação, com a população, sobre qual é a meta deste município para os próximos 10 anos na educação. Meu projeto foi tirado de pauta em determinado momento para vistas de um vereador, que ainda não devolveu, e a gente até sinalizou isso em plenária, que a gente precisa desse projeto aprovado para que a gente não perca recursos. Nós estamos falando de dinheiro. O município está dentro de uma crise financeira, então qualquer dinheiro não pode ser perdido, como foi perdido os 3 milhões e 300 no passado, porque a Secretaria, na época de Educação do governo anterior, não procedeu com o que tinha que ser feito. Se a gente hoje também não posterga esse plano municipal de educação e dá ele a garantia de mais um ano, no mesmo formato, sem nenhuma modificação, simplesmente para a gente poder ter o plano nacional e fazer a discussão sadia e conseguir garantir os recursos e a ampliação, inclusive, dos recursos, a gente vai perder dinheiro mais uma vez no município, que eu acho que não está na hora da gente abrir mão de qualquer recurso, né? Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Mas voltando ao caso do prédio. Essa discussão dentro da casa, como eu falei, ainda não chegou, porque eu ainda acho que a prestação de contas da gestão anterior também não chegou na casa para a gente fazer a aprovação. A gente tem que fazer a aprovação ainda da prestação de contas do governo anterior. E eu acho que é nesse momento que a gente vai fazer as intervenções, fazer os apontamentos e tudo mais em relação à litispendência que foi gerada naquele imóvel ali, né? Hoje existe uma discussão judicial sobre aquilo ali, sobre a propriedade. Né? E a gente entende que para o município hoje perder aquele imóvel significa um prejuízo muito maior do que o valor que já foi aportado de forma equivocada. Até que o município pagou o imóvel. Completamente. Inclusive pagou ciente de uma dívida que tinha e não fez a quitação da dívida ao tempo. Porque nos autos do processo que eu tenho comigo e que é público a qualquer pessoa, um servidor público anotou: o imóvel tem penhora. E era uma penhora ativa, porque estava dentro da validade. Não houve conversa com o credor. O credor não foi comunicado. Os atos jurídicos, eles precisam ter ritos. Os ritos não foram respeitados na aquisição daquele imóvel. A secretária antiga e o prefeito, eles respondem sobre isso, né? Todos que estão envolvidos, não eles só vão ter eles. Que responder sobre isso. Todos que estão envolvidos na aquisição, todos. Ele, secretária, procurador, todo mundo que está envolvido naquela aquisição, porque a aquisição ela foi legitimada por alguém. Eu já falei isso com vocês, isso vai dar, em algum momento essa bomba vai explodir. Professora Amanda, como está a questão da realização do concurso público? Então, a gente já cobrou também o executivo no dia 1º de janeiro deste ano, na posse. O prefeito assinou uma ordem executiva de composição
da comissão que vai estudar a viabilidade do concurso público. A última vez que nós conversamos com o prefeito, ele nos trouxe que isso está sendo estudado as demandas de cada secretaria. Não é uma coisa simples um concurso público, é uma coisa extremamente burocrática, é uma coisa que demanda um estudo técnico muito pormenorizado, né? Ele tem muitos detalhes, porque cada secretaria tem uma demanda específica. Os planos de cargos e salários também precisam estar sendo discutidos, os planos que falam também da migração das pessoas que trabalham na educação hoje, que o governo federal já considera como profissionais da educação, eles precisam passar para o plano da carreira do magistério. Esse ano eles tiveram prejuízo de 1 ponto, alguma coisa por cento, no reajuste, porque eles foram reajustados como servidores e não como profissionais de educação. Então existe uma série de acertos que são urgentes e que precisam ser feitos, eles precisam ser tratados o quanto antes. Mas isso são prerrogativas exclusivas do Poder Executivo. O que cabe a nós, vereadores, é permanentemente cobrar e conversar sobre isso e apresentar possíveis soluções para que o Executivo faça aquilo que é a sua prerrogativa. Então, a gente está nessa cobrança desse estudo do concurso, a gente quer saber em que pé que isso está, né, em quais são as demandas reais que foram apresentadas, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos oferece, porque a gente tem uma contratação alta aí, hoje, né, de cargos para suprir a ausência de servidores, porque tem secretarias hoje que não tem mais servidores, então estão trabalhando e funcionando com cargos, então a gente precisa analisar que essa quantidade de cargos, o que isso vai gerar de pessoas para substituição em determinado período aí que a gente vai ter que fazer esse concurso público. Então a gente está buscando essas informações junto ao Executivo constantemente e cobrando que, paralelo a toda a desestrutura financeira que hoje o município tem, esse estudo seja feito. Não dá para esperar organizar a casa para começar o estudo tem que ser paralelo à administração do que a gente tem hoje no município. Então a gente está cobrando. O concurso, ele tem que ser esse ano, né? Porque o ano que vem eu acho que não pode. Eu não sei, não pode, porque ano que vem a eleição, Mas ela não é de prefeito. Ah, então no município... Ela é uma eleição para deputado, ela tem outra seara. Concursos estaduais e federais é que ficam suspensos, os municipais não. Tem concurso hoje que o governo federal está fazendo aquele concurso grande, né, que você faz, o município pode pactuar. Só que o município vai pactuar com esse concurso federal que está sendo aberto para território nacional, um novo formato, né, de concurso público, para ser mais barato para o município. O município precisa apresentar os estudos de demanda e a gente ainda não conseguiu consolidar esses estudos. É uma desestrutura muito grande, né? O município ficou muito tempo sem concurso público, então muitas secretarias estão muito prejudicadas para funcionar. Né? Não tem gente. No geral. A gente tem secretaria, a gente tem secretaria que não tem servidor mais. É só cargo, porque não tem concurso há mais de 10 anos, mais de 15 anos, para aquela área. Não, isso não tem jeito. E tem que fazer concurso, não vai ter jeito. Porque chegou um momento que é o que a vereadora falou. Tem secretaria que não tem mais gente para trabalhar. Aí, às vezes, as pessoas nos questionam, nossa, mas é um número enorme, né, de cargos, porque eles estão hoje fazendo serviço de servidor. Então, eles vão ser contados, na hora de fazer os estudos, como espaços que precisam ser ocupados através do concurso público. Mas se hoje eles não estiverem lá, a prefeitura não funciona. Chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado, vereadora. Nada. Está bem na Câmara? Está gostando? Tô. O trabalho é sempre um desafio a cada dia. Isso é o que me move. Eu gosto de ser desafiada todos os dias. E a gente volta amanhã às 10 horas da madrugada. Tem reprise 4 horas, tem reprise à noite, por volta de meia-noite, 11h30, meia-noite tem a reprise. E amanhã a gente está de volta às 10 da madrugada. Professora vereadora Amanda, muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade, estou sempre à disposição. Não, precisamos sim. E eu acho que esse momento é um momento que a gente pode fazer de forma muito efetiva a prestação de contas de tudo que a gente vem feito pela nossa cidade. Então, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Tchau, pessoal. Boa tarde. Vem aí um show de informações com Marcelo Medeiros. E como eu falei, a gente volta amanhã. Tchau.